No meio do saguão de mármore, minha mãe nem olhou para mim enquanto falava com um convidado. Ah, minha filha mais velha, ela trabalha para o governo. O salário mal dá para comprar um par de sapatos decente, disse ela, apontando para os aposentos dos empregados. Ela não fazia ideia de que, naquele mesmo quarto de empregados, eu começaria a planejar a demolição do império que ela construiu sobre mentiras. Meu nome é Edith Miller. Tenho 43 anos e o primeiro golpe me atingiu antes mesmo de eu colocar minha bagagem no chão de mármore. Eu havia dirigido por horas, a melancolia cinzenta do corredor da I-95 dando lugar ao ar fresco e salgado de Newport, Rhode Island. Os portões de Ceres, a extensa propriedade da família Beaumont, se abriram com um gemido familiar e silencioso. Era o som de um mundo do qual eu havia escapado, um mundo para o qual eu agora estava sendo arrastada de volta. Minha mãe, Genevieve Beaumont, estava no grande saguão, uma visão de perfeição calculada, com um suéter de cachemir Oscar de la Renta e um colar de pérolas que provavelmente custava mais que meu carro. Ela não se moveu em minha direção. Não houve abraço, nem mesmo a pretensão de um. Seus olhos, da cor de um mar de inverno, me percorreram da cabeça aos pés, observando minhas calças pretas simples e meu casaco prático. Foi uma execução silenciosa e rápida do meu valor. Você está aqui, ela declarou, com a voz tão suave e fria quanto a pedra polida sob meus pés. Não era uma pergunta nem uma saudação. Era o reconhecimento de um fato inconveniente. Ela não perguntou sobre minha jornada, não perguntou sobre minha vida. Sua atenção já havia se voltado para um convidado que admirava um vaso de porcelana. Foi então, ao se virar, que entregou o anzol. Ah, minha filha mais velha, disse ela à mulher, sua voz ecoando pelo espaço cavernoso, ela faz algo para o governo. O salário mal dá para comprar um par de sapatos decente. Então, sem olhar para trás, gesticulou com desdém em direção à ala oeste. Maria, gritou ela para a governanta, leve a bagagem da senhorita Miller para o quarto dela na ala oeste. Uma fúria fria se apoderou de mim, mas anos de disciplina, de manter minha posição sob pressão, mantiveram meu rosto uma máscara de neutralidade. Maria, uma mulher de rosto bondoso que estava com a família desde que eu era criança, aproximou-se de mim. Seus olhos, cheios de uma compaixão que minha própria mãe jamais conseguiria demonstrar, encontraram os meus. Ela balançou a cabeça levemente, quase imperceptivelmente. Sinto muito, senhorita, dizia sua expressão. Era o único calor que eu recebia desde que chegara, e vinha de uma estranha em minha própria casa. Percebi, com um sobressalto nauseante, que a equipe me via com mais humanidade do que minha própria mãe. Eu não era mais uma filha. Eu era uma tarefa. Acompanhar Maria pela casa foi um passeio pelo meu próprio apagamento. O grande saguão, outrora um testemunho da nossa história compartilhada, era agora um santuário para o meu meio-irmão, Julian. O grande retrato a óleo do meu pai, Arthur Miller, um respeitável homem da lei, havia desaparecido. Em seu lugar, pendia uma enorme fotografia profissional de Julian ao leme do seu iate, o Beaumont, vencendo a regata de Newport. A vitrine, que costumava exibir minhas condecorações militares, além das condecorações jurídicas do meu pai, estava agora repleta dos reluzentes troféus de vela prateados de Julian. Meu coração púrpura, a medalha que ganhei quando estilhaços atravessaram minha perna no Afeganistão, havia sido substituída por um troféu de um torneio de golfe. Genevieve passou por nós enquanto instruía uma florista sobre a colocação de um imponente arranjo de orquídeas. Ela parou, notando meu olhar fixo no espaço vazio onde costumava ficar o retrato do meu pai. Precisávamos do espaço para realizações de verdade, Edith, comentou ela friamente, tirando um fiapo invisível da manga. Coisas que brilham, coisas de valor. As palavras não eram apenas uma dispensa. Eram um veredito sobre o trabalho da minha vida, sobre os sacrifícios que fiz em lugares que ela jamais poderia imaginar. Meu serviço, minha honra, no mundo dela, não brilhavam, então não tinham valor. Maria me conduziu por um corredor longo e estreito que eu não percorria há 20 anos. A ala oeste, historicamente os aposentos dos empregados, lar das criadas irlandesas e dos zeladores de uma era passada. A mensagem era inconfundível.
O quarto que ela abriu era pequeno e frio. O ar estava carregado com o cheiro de poeira e umidade, um forte contraste com o ar perfumado da casa principal. Uma cama de solteiro estreita estava encostada em uma parede com papel de parede desbotado e descascando, revelando manchas de gesso cinza por baixo. A única janela oferecia uma vista não do Oceano Atlântico, mas da parede de tijolos encardida da cozinha. Este não era um quarto de hóspedes. Era um depósito para uma relíquia esquecida. Coloquei minha única mala no chão. Maria hesitou na porta. Se precisar de alguma coisa, senhorita Edith, começou ela, com a voz suave. Estou bem, Maria. Obrigada, eu disse, com a voz firme. Ela assentiu e fechou a porta silenciosamente, deixando-me em um silêncio sufocante. Sentei-me na beira do colchão irregular, que suspirava cansado sob o meu peso. O frio do quarto penetrava em meus ossos, uma manifestação física da solidão absoluta e devastadora que eu sentia no coração do lugar que um dia chamei de lar. Eles não me deram apenas um quarto pequeno. Eles me deram um rótulo, indesejado, sem importância, inconveniente. Caminhei até a janela e pressionei a testa contra o vidro frio e encardido. Através do vão entre a parede da cozinha e uma fileira de sebes altas, eu conseguia distinguir a silhueta distante da colina onde ficava o cemitério da ilha, onde meu pai estava enterrado. Eles o haviam apagado das paredes. Agora estavam me apagando. Uma nova resolução, fria e dura como aço, começou a se formar na boca do meu estômago. Pai, pensei, as palavras eram um voto silencioso na escuridão do quarto, sua promessa, eu tenho que encontrá-la, e farei com que eles se lembrem. O silêncio do quarto dos empregados era um cobertor pesado, denso com os fantasmas de palavras não ditas e pessoas esquecidas. Era um silêncio que eu conhecia bem. Cheirava a naftalina e umidade, um aroma que me transportava de volta aos corredores estéreis e silenciosos do Hospital Newport na noite em que meu pai morreu. A lembrança, aguda e indesejada, emergiu das profundezas da minha mente. Ele estava em um quarto branco estéril, engolido por uma cama grande demais para seu corpo encolhido. O bip constante e rítmico do monitor cardíaco era o único som. Eu tinha 16 anos, segurando sua mão, sentindo a textura fina de sua pele. Seus olhos, embora nublados pela dor, estavam fixos em mim. Tudo o que eu tenho, Edith, ele sussurrou, com a voz rouca e seca, material e de resto, é para você. Você é meu legado. Não deixe sua mãe. Suas palavras se perderam em uma tosse áspera, seu aperto em minha mão se intensificou. A promessa ficou pairando no ar, inacabada. Genevieve entrou no quarto então, uma lufada de perfume caro e impaciência. Ela não olhou para ele. Olhou para as máquinas. Separou meus dedos dos do meu pai? Ele está divagando de novo, disse a enfermeira que a seguiu, com a voz áspera e indiferente. Dê a ele o sedativo. Ele precisa descansar. Fiquei ali, paralisada, uma adolescente indefesa assistindo às últimas palavras do meu pai serem silenciadas por uma seriga. Ele não era apenas meu pai. Era Arthur Miller, um homem de integridade silenciosa. Mas, naquele momento, para minha mãe, ele era apenas um problema a ser resolvido. Aquela promessa inacabada me assombrou por anos, um ponto de interrogação gravado em minha alma. Depois do funeral, tudo o que vi foi um testamento simples, deixando tudo para Genevieve, sua esposa. Parecia que suas últimas palavras não tinham passado de divagações. Alguns anos depois, Genevieve se casou novamente. Seu novo marido era um titã das finanças, e com ele veio um novo nome, Beaumont. Ela deu o nome ao seu filho recém-nascido, Julian, como uma coroação. Mas eu continuei sendo Edith Miller. Não foi um descuido. Foi uma declaração. Eu era uma relíquia de uma vida passada, um casamento de primeira viagem, como uma de suas amigas da alta sociedade certa vez sussurrou em uma festa no jardim. O nome Miller se tornou uma marca, me marcando como diferente, inferior. Lembro-me de um Natal em que a casa estava iluminada com luzes e o aroma de pinho e canela. Uma árvore magnífica erguia-se no grande saguão, pingando enfeites de cristal. Genevieve, seu novo marido e um bebê, Julian,
estavam reunidos ao redor dela, posando para a foto anual do cartão de Natal. Eu estava no topo da grande escadaria, usando um vestido simples que meu pai havia me dado. Esperei, com o coração apertado no peito, na esperança de ser chamada, mas ninguém olhou para cima. O flash do fotógrafo disparou, capturando sua nova família perfeita, e eu, o fantasma de um casamento anterior, permaneci nas sombras, uma nota de rodapé invisível em sua história. A mensagem era clara. Meu lugar era no fundo. De volta ao presente, no quarto frio e empoeirado, tirei da bagagem uma pequena caixa de madeira gasta. Era a caixa que nos deram no funeral do meu pai. Levantei a tampa. Lá dentro, dobrada com precisão militar, estava a bandeira americana que cobria seu caixão. Ele não fora soldado, mas vivia segundo um código de honra que deixaria qualquer general orgulhoso. Foi ele quem me ensinou que honra não se trata de aclamação pública, mas sim da voz silenciosa e inabalável da sua própria bússola moral. Edith, ele costumava dizer, nunca deixe que o barulho do mundo ensurdeça você para a voz da bússola interior. Meus dedos, dedos de soldado, treinados para empunhar um rifle no escuro, percorreram as dobras familiares da bandeira. Era um ritual que eu havia realizado inúmeras vezes ao longo dos anos, uma maneira de me sentir próxima dele. Passei a mão pela costura do campo azul de estrelas, um lugar onde o tecido era um pouco mais grosso, e então senti um objeto pequeno e duro, não maior que meu polegar, costurado profundamente no forro. Prendi a respiração. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Com movimentos trêmulos, mas deliberados, encontrei o fio solto e puxei com cuidado. Os pontos cederam, revelando uma pequena chave de latão manchada. Era uma chave de cofre antiga. Parecia pesado na minha palma, pesado com o peso de anos de silêncio. As últimas palavras do meu pai ecoavam em minha mente, não mais os devaneios de um moribundo, mas uma instrução final desesperada. Não deixe sua mãe. Ele havia escondido isso de mim. Ele sabia, mesmo naquela época, do que ela era capaz. A chave não era apenas um pedaço de metal. Era um mapa, um fio solto na tapeçaria de mentiras que Genevieve havia tecido por décadas, uma história em que eu era a filha imperfeita e comum, e ela, a matriarca sofredora. Uma centelha de esperança, feroz e brilhante, acendeu-se na escuridão do meu desespero. Fechei a mão em volta da chave, o metal frio cravando-se na minha pele. Isso mudou tudo. Mas minha primeira parada não seria o banco, isso podia esperar. Eu precisava ir até ele, ao único lugar em Newport onde a verdade não havia sido reformada ou redecorada. Eu precisava estar ao lado do seu túmulo. Eu precisava falar com meu pai. Na manhã seguinte, saí de Ceres antes que a casa se agitasse. Não peguei um dos Mercedes polidos da família. Chamei um táxi local. A chave parecia um peso pequeno e frio no meu bolso, um segredo que eu ainda não estava pronto para desvendar. Primeiro, eu precisava visitar a única pessoa naquela cidade que nunca havia mentido para mim. O cemitério da ilha fica em uma colina varrida pelo vento, com vista para a imensidão bruta e agitada do Atlântico. É um lugar tranquilo e solene, um mundo distante dos gramados bem cuidados e da agitação dos coquetéis da Avenida Bellevue. Comprei uma única rosa branca em uma pequena floricultura no caminho, suas pétalas ainda cobertas de orvalho matinal. O túmulo do meu pai era simples, exatamente como ele fora, uma lápide plana de granito, desgastada por anos de sal e vento, quase engolida pela grama exuberante. A inscrição dizia, Arthur Miller, marido, pai, um bom homem. Sem grandes títulos, sem lista de realizações, apenas a verdade. Era um contraste gritante com os mausoléus ostentosos das outras famílias fundadoras de Newport, monumentos construídos para desafiar a mortalidade. Meu pai havia aceitado. Ajoelhei-me e coloquei a rosa branca sobre a pedra fria. O vento salgado chicoteava fios de cabelo no meu rosto. Ali, não havia julgamento, nem necessidade de encenação. Eu não era uma decepção nem um incômodo. Era apenas uma filha visitando o pai. Tracei as letras do nome dele com o dedo, o granito familiar um pequeno conforto. Encontrei, pai, sussurrei para o vento. Encontrei a chave, senhora. A voz,
baixa e respeitosa, cortou o rugido do oceano. Eu estava de pé num instante, meu corpo tenso, meu treinamento assumindo o controle. Todos os sentidos ficaram em alerta máximo. Virei-me e vi o capitão Marcus Thorne parado a poucos passos de distância. Ele vestia um terno impecavelmente cortado, um contraste gritante com a camuflagem do deserto que eu estava acostumada a vê-lo usar. Mas sua postura era a mesma, ereta como uma vara, ombros para trás, um soldado. Seus olhos não demonstravam a piedade ou a curiosidade condescendente que eu vira nos rostos dos convidados da minha mãe. Eles demonstravam apenas um respeito profundo e inabalável. Não pensei que haveria aqui, disse ele, com a voz serena. É o único lugar em Newport ao qual ainda sinto que pertenço, respondi, com um tom seco e cauteloso. Ele assentiu lentamente, compreensivo. Não ofereceu chavões vazios nem condolências. Encarou a situação como ela era. Aproximou-se um passo, baixando a voz contra o vento. A senhora parece deslocada lá em casa, afirmou, não como uma pergunta, mas como uma observação. Era uma franqueza que eu apreciava, a economia de palavras de um soldado. Eles não sabem quem a senhora é, sabem. Ele não precisava de resposta. Já sabia. Marcus Thorne era o homem cuja vida eu havia salvado no deserto sírio. Ele era um tenente jovem e inexperiente sob meu comando durante a Operação Presa do Deserto. Eu me lembrava vividamente da emboscada, o rugido dos RPGs, o crepitar do fogo inimigo, o caos enquanto nossas comunicações caíam. Lembrei-me de ver seu veículo ser atingido, a coluna de fumaça preta contra o céu pálido do deserto. Lembrei-me de dar as ordens que levaram o resto da nossa equipe a uma posição defensável e, em seguida, liderar o contra-ataque para resgatá-lo e seu artilheiro ferido dos destroços em chamas. Ele me viu no meu estado mais primitivo, coberto de areia e pólvora, tomando decisões de vida ou morte em segundos. Viu uma coragem e uma liderança que Genevieve e Julia, em seu mundo de regatas e carteiras de ações, jamais conseguiriam compreender. Ele se lembrava disso também. Eu podia ver em seus olhos. Ele se lembrava do momento em que me ajoelhei ao lado dele, examinando seus ferimentos, meu rosto uma máscara de calma e concentração enquanto as balas zuniam perto de nossas cabeças. Lembrou-se de quando lhe entreguei meu último cantil de água. Para minha família, eu era um fracasso que não podia comprar bons sapatos. Para este homem, eu era o oficial que atravessou o fogo por ele. Nossa conversa foi breve, com um entendimento tácito pairando no ar entre nós. Ele estava ali visitando o túmulo do próprio avô, um marinheiro. Éramos dois soldados em solo sagrado, encontrando consolo entre os mortos porque o mundo dos vivos havia se tornado um campo de batalha diferente. Enquanto se preparava para sair, ele fez uma pausa. Senhora, repetiu, com a voz agora baixa e séria. Coronel Miller, sou o padrinho do Julia. Vou estar bem ali, no centro da estrutura de comando. Ele me olhou diretamente nos olhos. Se precisar de apoio de fogo, e quero dizer qualquer coisa, é só dar o sinal. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um cartão de visita simples, branco e rígido. Continha apenas seu nome e um número de celular particular. Esta linha é sempre segura, disse ele, pressionando-a contra minha mão. Seus dedos eram quentes contra minha pele fria. A oferta foi uma tábua de salvação lançada em um mar revolto. Foi o primeiro vislumbre de luz na escuridão sufocante do meu retorno. Observei-o se afastar, sua figura uma silhueta forte e escura contra o céu cinzento. Olhei para o simples cartão de visita em minha mão. Apoio de fogo, um aliado dentro da cerca. Pela primeira vez desde que eu chegara, uma centelha de calor, algo semelhante à esperança, espalhou-se pelo meu peito. Eu estava realmente sozinho naquela luta? Ou seria este o momento em que o plano de batalha começaria a mudar? A esperança que havia cintilado no túmulo do meu pai se extinguiu antes mesmo de se tornar uma chama de verdade. Naquela noite, a crueldade calculada escalou do apagamento passivo para a execução pública ativa. Começou discretamente, como costumam acontecer nos ataques mais devastadores. Eu estava passando pelo escritório da minha mãe quando vi sobre sua antiga escrivaninha de mogno, o mapa de assentos para a festa de noivado de Julia.
Era uma obra-prima de engenharia social, caligrafada em papel cartão creme grosso. Meus olhos percorreram os nomes na mesa principal: Genevieve, seu marido, Julia e sua noiva, e um punhado das figuras mais influentes de Newport. Meu nome, Edith Miller, estava lá originalmente. Eu podia ver a leve impressão, mas uma linha grossa e brutal de tinta vermelha o riscara. Uma seta, desenhada com a mesma finalidade cruel, apontava para uma mesa pequena e triste no canto mais distante do diagrama do salão de baile, escondida perto da entrada de serviço. A mesa para os convidados menores, os primos distantes e os sócios não importantes o suficiente para o palco principal. E ao lado do meu nome realocado, um bilhete rabiscado às pressas para o organizador do evento: mantenha-se fora da vista. A tinta foi um golpe físico. Não foi um descuido. Foi uma ordem. Eu não era apenas indesejada. Era um risco a ser escondido. Senti o ar escapar dos meus pulmões, um pavor frio invadindo o espaço onde antes havia esperança. Aquele ferimento era mais profundo, mais preciso do que qualquer estilhaço. O jantar naquela noite foi uma aula magistral de guerra psicológica. A sala de jantar era sufocantemente opulenta, a mesa posta com talheres Tiffany Baccarat que refletiam a luz fria do lustre de cristal. O convidado de honra era um senador dos Estados Unidos, um homem cuja carreira minha mãe cultivava cuidadosamente. A noite inteira foi uma performance planejada para destacar Julia, o filho de ouro, e consolidar meu status como nota de rodapé da família. Enquanto os garçons traziam pratos de lagosta a termidor, o senador, um homem com o charme experiente de um político, virou-se para mim. E Edith, disse ele gentilmente, Genevieve me disse que você teve uma carreira bastante interessante. Antes que eu pudesse formular uma resposta, minha mãe riu, um som leve e tilintante que não alcançou seus olhos. Ah, nossa Edith é uma aventureira, senador, disse ela, acenando com a mão em sinal de desdém. Um trabalho governamental misterioso. Não entendemos bem, mas tenho certeza de que é muito sério. Certamente não a deixou com muito talento para a moda, não é? Uma onda de risadas educadas e cúmplices percorreu a mesa. Vi um lampejo de pena nos olhos do senador antes que ele desviasse o olhar rapidamente. Olhei para Julia. Ele estava intensamente concentrado em dissecar sua lagosta, o rosto corado, recusando-se a me encarar. Seu silêncio era seu consentimento. Ele era um covarde, cúmplice da minha humilhação. Fiquei ali sentado, um fantasma no banquete, com o sangue congelando nas veias. Mas o golpe final veio com a sobremesa. Julia, instigado por um olhar penetrante de Genevieve, começou a anunciar seus padrinhos. Ele listou uma série de nomes da Wharton Business School e do Yacht Club. E, claro, concluiu, meu padrinho, Capitão Marcus Thorne. Genevieve sorriu radiante, pousando a mão perfeitamente manicurada em meu braço. Seu toque parecia uma aranha. Ela se inclinou, mas falou alto o suficiente para que toda a mesa ouvisse, sua voz transbordando de uma doçura venenosa. Marcos é uma escolha maravilhosa, querido, e, claro, sua irmã será padrinho honorário. Ela fez uma pausa para efeito dramático. Quanto a Edith, continuou, bem, ela não se encaixa muito bem no grupo, entende? É uma questão de polimento, de um certo refinamento. Ou você tem ou não tem. A traição final. Não foi só a exclusão. Fui declarada publicamente inapta, grosseira, indigna. Os anos sendo ignorada, sendo a outra criança, engolindo meu orgulho, tudo culminou naquele momento único e brutal. A represa dentro de mim se rompeu. Lenta e deliberadamente, coloquei meu guardanapo na mesa. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. A conversa educada morreu. Todos os olhos estavam em mim. Eu não disse uma palavra. Simplesmente olhei para minha mãe, sustentando seu olhar por um longo e silencioso segundo. Deixei que ela visse o gelo em meus olhos, a morte da filha dócil que ela pensava conhecer. Então, virei as costas para todos eles e saí da sala, o silêncio da casa grande rugindo em meus ouvidos. Fiquei parada no corredor frio, o som distante de suas risadas ecoando fracamente, como um eco zombeteiro.
Olhei para o meu próprio reflexo no vidro escuro de uma vitrine, uma mulher empurrada para a beirada, e uma pergunta surgiu do fundo da minha alma. Uma pergunta não apenas para mim, mas para qualquer pessoa que já tenha se sentido diminuída pelas pessoas que deveriam tê-la edificado. Se fosse você, se tivesse sacrificado tudo apenas para ser rejeitado e publicamente envergonhado pelas mesmas pessoas que amava, o que faria? Engoliria a dor e ficaria em silêncio? Ou os faria pagar por cada mentira? Não precisei esperar por uma resposta. A fria determinação que se formava dentro de mim agora se endurecia como aço. Minhas mãos, antes trêmulas, agora estavam perfeitamente firmes. Tirei o celular do bolso, meus dedos voando pela tela. Encontrei o contato criptografado, a única pessoa no mundo que entendia a linguagem da guerra que eu estava prestes a travar. Digitei uma mensagem curta e simples: o plano B está em andamento. Iniciar a fase 2. Silêncio havia acabado. Era hora de falar na única língua que eles entendiam, o poder. A viagem até Providence foi um borrão de luzes da rodovia e determinação fria. Deixei Ceres sob o disfarce de uma enxaqueca fabricada, uma desculpa conveniente que Genevieve aceitou com um aceno de desdém. Ela estava ocupada demais com arranjos florais para se importar com a minha saúde. A viagem de 40 minutos foi tempo suficiente para a raiva crua e ardente se transformar em uma resolução focada e tática. Eu não era mais uma filha ferida. Eu era uma soldado em uma missão. Conheci Ana Petrovna Dorrance, um bar antigo e imponente no centro de Providence que costumava ser um banco. O teto alto, semelhante ao de uma catedral, e os painéis de madeira escura absorviam o som, tornando o lugar perfeito para uma conversa que jamais deveria ser ouvida. Ela estava sentada em uma cabine isolada, com uma garrafa de cerveja local Narragansett à sua frente. Não se parecia comigo. Sua jaqueta de couro preta, o corte de cabelo curto e ousado e a pequena e intrincada tatuagem de uma serpente atrás da orelha eram um mundo à parte do meu estilo disciplinado e discreto. Mas seus olhos eram os mesmos. Afiados, analíticos e ferozmente leais. Eram os olhos de uma sobrevivente. Não nos abraçávamos. Não conversávamos sobre amenidades. Éramos soldados. Nos comunicávamos por meio de acenos e compreensão mútua. Ela olhou para o meu rosto. Você está horrível, disse ela, com a voz rouca. Era a versão dela de sinto muito pela sua dor. O que eles fizeram agora? Eu não disse nada. Simplesmente deslizei o mapa de assentos amassados sobre a mesa. Ela o pegou, seus olhos examinando o nome riscado, a seta, o bilhete rabiscado, mantenha-se fora da vista. Ela o estudou por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então, dobrou-o cuidadosamente, colocou-o sobre a mesa e olhou para mim. O calor em seus olhos havia sido substituído por lascas de gelo. Certo, disse ela, com a voz monótona, mortalmente séria. Não se trata mais apenas de silenciá-la, Edith. É um apagamento. Eles querem que você não exista. Ela se inclinou para a frente, sua intensidade uma força palpável. Está na hora de lembrá-los exatamente quem você é. Ana tirou um guardanapo e uma caneta do bolso. A estrategista dentro dela assumiu. Tudo bem, coronel. A situação é a seguinte. A principal fraqueza deles é a arrogância. Eles acham que você é um instrumento contundente, um soldado sem sutileza. Ótimo. Nós usamos isso. Ela esboçou um diagrama rápido da sala de estar do Ceres. Eles a subestimam. Essa é a nossa zona de morte. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e colocou um objeto pequeno e de aparência inofensiva sobre a mesa. Era um simples botão preto, do tipo que se encontra em qualquer blazer. Isto não é um botão, disse ela, com a voz quase um sussurro. É um transmissor de áudio de longo alcance. Tecnologia israelense, bateria com duração de 36 horas. Você vai trocar um botão de uma das almofadas de seda do sofá favorito da sua mãe, aquele bem ao lado da mesa do telefone. Ela bateu a caneta no guardanapo. Precisamos das palavras dela, Edith.
Neste tipo de guerra, a inteligência é tudo. As palavras deles são a munição de que precisamos. Olhei para o botão. Uma parte de mim, a filha, recuou. Parecia uma traição fundamental. Ana, hesitei, o nome preso na minha garganta, ela é minha mãe. A mão de Ana disparou sobre a mesa e cobriu a minha. Seu aperto era firme, firme. Não, disse ela, com a voz perdendo o tom tático e se enchendo de uma lealdade feroz e protetora. Escute-me. Nesta operação, ela é o alvo, um alvo que conscientemente comprometeu um ativo nacional de alto valor. E esse ativo, ela apertou minha mão, é você, Major-General. Levantei a cabeça de repente. Ela tinha usado minha patente real e confidencial. Não estou fazendo isso porque sinto pena de você, Edith, continuou ela, com os olhos fixos nos meus. Estou fazendo isso pela comandante que resgatou a mim e a minha equipe de um veio em chamas em Fallujah enquanto estávamos sob fogo pesado. A mulher que se recusou a deixar um homem para trás. Devo minha vida a você. Então, deixe-me ajudá-la a recuperar sua honra. Ela se recostou, com seu ponto claro. Agora vamos construir a forca deles. Deixaremos que eles forneçam a corda. A dúvida em minha mente se dissipou, substituída pela fria clareza que eu sentia antes de uma missão. Ela estava certa. Não se tratava mais de uma briga de família. Era mais do que uma herança roubada ou um ego ferido. Era sobre meu nome, meu serviço, minha própria identidade, todas as coisas pelas quais lutei e sangrei. Minha família havia declarado guerra contra mim. Eles simplesmente não sabiam que eu estava prestes a revidar. Peguei o botão. Parecia frio e pesado na minha palma, um pequeno pedaço de tecnologia que representava uma linha monumental a ser cruzada. Mas Ana estava certa. Esta era uma operação tática. E na guerra, você usa todas as armas à disposição. Minha próxima missão era clara: instalar a escuta e esperar que o inimigo revelasse sua posição. Naquela noite, Ceres dormiu sob um cobertor de falsa tranquilidade, mas eu estava bem acordado. A casa era um labirinto de corredores silenciosos e sombrios. Eu me movia por eles como um fantasma, meus pés descalços não faziam barulho no frio piso de madeira. Eu era um intruso em minha própria casa, em uma missão que parecia necessária e profana ao mesmo tempo. Meu coração martelava contra as costelas, um tamborilar frenético no silêncio. Não era um campo de batalha para o qual eu havia treinado, mas o objetivo era igualmente crucial. A sala de estar estava banhada pela luz pálida e leitosa da lua, filtrada pelas janelas do chão ao teto. Aproximei-me do sofá de seda, o trono de Genevieve. Meus dedos, firmes e precisos, localizaram o botão decorativo na almofada mais próxima do telefone. Com uma tesoura minúscula do meu kit de viagem, cortei os fios. Minhas mãos, que haviam desarmado explosivos sob pressão, tremiam levemente enquanto eu realizava aquele pequeno ato de traição doméstica. Substituí o dispositivo original pelo de Ana, com sua lente minúscula quase invisível no tecido intrincado. Disse a mim mesma que aquilo não era traição. Era coleta de informações. Era reconhecimento. Era uma missão para me resgatar. De volta aos confins sufocantes do quarto de empregada, sentei-me na cama irregular e coloquei o único fone de ouvido que Ana me dera. Conectei-o ao meu telefone. O mundo ficou em silêncio, exceto pelo leve chiado de estática. Então ouvi o tilintar de gelo num copo e a voz da minha mãe, tão clara e fria quanto cristal. Ela estava ao telefone com uma de suas amigas da sociedade, a voz arrastada e preguiçosa. Julian está preocupado com a ótica. Oh, querida, por favor. A presença de Edith é um inconveniente temporário. Nada mais, um acessório necessário para o retrato de família. Ela nunca será nada mais do que um instrumento contundente para o governo. Não há finesse, não há legado. Ela simplesmente não tem o polimento dos Bowman. As palavras não me fizeram chorar. A hora das lágrimas já tinha passado. Cada sílaba caía como uma pedrinha afiada, formando uma parede de gelo ao redor do meu coração. Eu apenas ouvia.
Gravei. Então ouvi a voz do meu irmão, mais fraca, mais hesitante. Eles deviam ter colocado a ligação no viva voz. Eu só acho estranho quando ela está aqui, ele reclamou. Meus amigos da empresa não sabem o que dizer a ela. Ela fica parada. Meu irmão, por que eu havia perdido minha própria cerimônia de promoção para ir à sua formatura na faculdade, me via como uma peça de mobiliário estranha. O gelo em volta do meu coração se adensou, mas o golpe verdadeiro e devastador veio depois. O alvo havia mudado. A voz do outro lado não era mais a de um amigo. Era a do advogado da família. O tom de Genevieve era totalmente profissional. Simplesmente prossiga com a venda do último terreno de Miller, disse ela, com a voz entrecortada e desprovida de emoção. O terreno costeiro, o mercado está no auge e precisamos liquidar. Edith nunca precisa saber sobre o fundo fiduciário de Arthur. A papelada é infalível. Como administradora, a decisão é minha e somente minha. Arranquei o fone de ouvido, respirando entrecortadamente. O último terreno de Miller, um pedaço de litoral rústico e inexplorado que meu pai comprará nos anos 70. Ele planejara construir uma pequena e simples casa ali, um lugar só para nós dois, longe do espetáculo de Newport, um lugar que ele chamava de Perche. Ele a havia deixado para mim em um fundo fiduciário que minha mãe escondeu de mim por mais de 25 anos. Minhas mãos tremiam, desta vez com uma fúria tão profunda que parecia que ia me despedaçar. Corri para o meu telefone e disquei o número seguro de Ana. Fale comigo, ela respondeu imediatamente. Ela está vendendo as terras do meu pai, engasguei, as palavras com gosto de cinza. Ela mencionou um fundo, o fundo do Arthur. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, depois o clique frenético de um teclado. Ana era uma virtuose do mundo digital. Um fundo, murmurou ela. Claro, é o crime perfeito. Se ela for a administradora e você o beneficiário, ela pode administrar legalmente os bens, mas esconder a existência deles e liquidá-los em benefício da própria família. Ela fez uma pausa. Edith, me escute com muita atenção. Sua voz era ríspida, me puxando para trás do abismo. Eles não estão apenas apagando sua identidade. Eles estão ativamente roubando de você o legado do seu pai. Isso não é mais um assunto de família. Isso é furto qualificado. Isso é um crime. A palavra pairava no ar, crime. Meu pai, um homem da lei, um homem que prezava a Bíblia, frequentemente citava Lucas 8:17 para mim quando eu era criança, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido ou trazido à luz. A verdade, acreditava ele, sempre encontra a luz. Ana poderia desvendar o crime. Eu sabia que ela poderia rastrear o dinheiro. Mas eu precisava de mais do que apenas provas de roubo. Precisava resgatar minha honra da lama em que a haviam arrastado. Precisava de alguém que legitimasse a verdade de uma forma que não pudesse ser descartada como divagações de uma filha amarga e fracassada. Alguém com autoridade, alguém do meu mundo, não do deles. Havia apenas uma pessoa. Minha determinação se solidificou. Os parâmetros da missão haviam mudado. Era hora de chamar o apoio aéreo. Era hora de chamar o General Vance. O conhecimento do crime da minha mãe era como uma pedra fria e dura no meu estômago. A perícia de Ana conseguia traçar o labirinto financeiro da traição de Genevieve. Mas isso era apenas metade da batalha. Para travar uma guerra no território da minha mãe, um mundo de imagem, percepção e posição social, eu precisava de uma arma que eles não pudessem descartar ou desacreditar. Eu precisava da verdade oficial e inegável. Só havia uma pessoa que poderia me dar isso. Usando um telefone via satélite seguro que eu guardava para emergências, fiz a ligação. Foi como cruzar o último Rubicão. A linha completou, e uma voz familiar e grave atendeu ao primeiro toque, uma voz que inspirava respeito tanto de generais quanto de presidentes. Miller, disse o general Sterling Vance. Não era uma pergunta. General, respondi, com a voz firme apesar da turbulência dentro de mim. Houve uma pausa.
Eu não precisava explicar. Ele já sabia. Estou esperando por esta ligação, disse ele, com o tom firme. Escola de Guerra Naval, meu escritório, amanhã, às 8 horas. Venha sozinho. A linha ficou muda. Sem gentilezas, sem palavras desperdiçadas, apenas uma ordem direta. Uma sensação de imenso pavor e profundo alívio tomou conta de mim. Eu não era mais apenas uma filha em uma disputa familiar. Eu era uma oficial sendo convocada por seu general-comandante. O jogo havia mudado. Na manhã seguinte, eu estava diante da imponente fachada de granito da Escola de Guerra Naval em Newport. Este era o meu mundo. O ar ali não estava impregnado do aroma de perfumes caros, mas sim do aroma fresco e limpo do mar e do peso da história. Este era um lugar de estratégia, de intelecto, de poder, exatamente as coisas que minha mãe acreditava que eu não tinha. O general Vance estava me esperando em seu escritório, uma sala espaçosa repleta de livros sobre história militar e estratégia geopolítica. Ele era uma lenda viva, um homem de cabelos grisalhos e olhos que pareciam enxergar através de você, avaliando cada ponto forte e fraco. Ele gesticulou para uma cadeira, mas não se sentou. Andava de um lado para o outro diante da grande janela com vista para a Baía de Narragansett. Eles acham que você fracassou, não é? Começou, com a voz calma, mas carregada de um tom de aço. Eles veem seu silêncio, a natureza sigilosa de sua carreira, e confundem isso com fraqueza, com vergonha. Parou de andar e se virou para mim. Sobre sua grande mesa de carvalho, havia uma grossa pasta de papel pardo. Não era uma pasta qualquer. Estava lacrada com a insígnia de cera vermelha brilhante do Departamento de Defesa, um documento da mais alta confidencialidade. Isto, disse ele, batendo na pasta com um único dedo, é a verdade. Seu arquivo nunca foi enterrado, Miller. Foi protegido. Foi elevado. Ele me olhou diretamente nos olhos, e o mundo pareceu desacelerar. Após a Operação Presa do Deserto, uma promoção foi aprovada nos níveis mais altos. Ela foi mantida em sigilo devido à natureza contínua de suas atribuições subsequentes. Ele deixou o silêncio pairar no ar por um momento antes de entregar a última mensagem. Você não é mais coronel, Edith. Não é há 3 anos. Você é o Major-General Miller. O ar escapou dos meus pulmões. Major-General, 2 estrelas, uma patente com a qual eu jamais sonhara, uma promoção da qual nunca fora informado. A sala se inclinou ligeiramente. Durante anos, aceitei o fim silencioso e sem cerimônia da minha carreira ativa como consequência necessária do meu trabalho especializado. Aceitei a narrativa que Genevieve escrevera para mim, a filha que atingira o auge, que agora desempenhava algum trabalho governamental vago e sem importância. Em uma única frase, o general Vance detonou toda aquela realidade. O capitão Thorne entrou em contato com meu escritório há 1 ano, continuou Vance, sua voz me trazendo de volta ao presente. Uma verificação de antecedentes de rotina, quando Julian o convidou para ser seu padrinho. Thorne viu seu arquivo real. Ele sabe quem o senhor é, general. Ele é um bom soldado. Estava esperando seu sinal. A revelação sobre Marcos me causou outro choque. Ele não tinha sido apenas respeitoso. Ele estava protegendo seu comandante. O general empurrou o arquivo lacrado sobre a mesa polida. Ele deslizou até parar bem na minha frente. Esta é a sua munição, disse ele. Está tudo lá, as ordens oficiais de promoção assinadas pelo secretário de Defesa, as menções para sua cruz de serviços distintos e sua estrela de prata, o relatório pós-ação de Desert Fang, sem censura, e uma carta pessoal de recomendação do presidente. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade que exigia toda a minha atenção. Você não está apenas participando de um casamento, Edith. Você é uma general de 2 estrelas do Exército dos Estados Unidos. Você está retornando a um campo de batalha que sua família criou. Você está voltando para acabar com uma guerra. Coloquei a mão sobre o arquivo lacrado. Senti-o quente, vivo com o peso da verdade que continha. Os anos de demissão, de ser o filho menor, de ser o fracasso da família,
Tudo começou a se dissipar, substituído por uma certeza fria e dura. Eu não era quem diziam que eu era. Eu era a Major-General Edith Miller. E a general estava certa. Era uma guerra. Olhei para ele, minha voz clara e firme pela primeira vez em dias. Obrigado, senhor, eu disse. Desta vez, eu escreverei as regras de engajamento. Armado com a verdade do general Vance, senti uma nova sensação de gravidade, de um propósito frio e firme. Eu não estava mais lutando apenas por mim mesmo. Eu estava lutando pela patente que agora ocupava, pela honra do uniforme. Mas eu havia subestimado a profundidade da crueldade deles. Pensei que a guerra seria travada no casamento. Eu estava enganado. Eles lançaram seu ataque preventivo na festa de noivado. O evento foi realizado no Newport Yachting Center, um evento reluzente com vista para um porto repleto de barcos multimilionários. Optei por um vestido azul marinho simples e elegante. Eu não estava mais me escondendo. Caminhei de cabeça erguida, o arquivo lacrado do general Vance parecendo uma peça de armadura guardada em segurança no meu quarto de hotel. Mas nunca consegui passar da corda de veludo. Um segurança corpulento me parou na entrada, com uma prancheta na mão. Nome, por favor. Edith Miller. Ele examinou a lista, percorrendo a página com o dedo. Balançou a cabeça. Desculpe, senhora. A senhora não está na lista. Era tão descarado, tão infantil, que quase ri. Bem na hora, Genevieve e Julian apareceram, deslizando em direção à entrada como reis. Minha mãe, envolta em diamantes, lançou um sorriso deslumbrante para o segurança. Ah, deve haver alguma confusão, disse ela, com a voz alta o suficiente para que o grupo de convidados que chegava ouvisse cada palavra. Ela está conosco. Acho que o convite dela era para a festa da equipe, talvez. O insulto pairava no ar, denso e venenoso. Alguns convidados riram baixinho, com as mãos na cintura. Julian, meu irmão, deu um passo à frente, o rosto uma máscara de constrangimento e dor. Edith, você está fazendo um escândalo, sibilou ele, em voz baixa e urgente. Esta é a minha noite. Vá embora. Suas palavras foram a traição final e covarde. Olhei de seu rosto fraco e suplicante para o sorriso triunfante da minha mãe. Ela achou que tinha vencido. Ela achou que aquela humilhação pública era o checkmate. Mantive minha posição, meu silêncio um desafio que ela não conseguia compreender. Eu estava prestes a me virar e ir embora, para guardar minha luta para o evento principal, mas ela não tinha terminado. Ela tinha mais uma bala na câmara. Naquele exato momento, um burburinho coletivo percorreu a multidão. Os celulares começaram a vibrar, as telas iluminando a luz fraca do entardecer. Uma notificação tinha acabado de sair do Tatler Dourado, a coluna de fofocas mais venenosa da costa leste. Marcus Thorne, já lá dentro, me enviou uma captura de tela. A manchete era uma obra-prima de difamação de caráter, oficial desonrado da importante família de Newport aparece no noivado do irmão. O artigo era uma obra de ficção, citando fontes familiares anônimas. Pintava o retrato de uma oficial fracassada, insinuando uma baixa desonrosa após uma missão fracassada, uma mulher agora desesperadamente agarrada ao prestígio da família. Eles haviam se apropriado do meu silêncio confidencial, o silêncio que mantive para proteger meu país e minhas missões, e o distorcido em uma confissão de vergonha. Eles haviam usado minha honra como arma contra mim. Ergui os olhos e encontrei o olhar da minha mãe através da pequena multidão. Ela sorria, um sorriso frio e vitorioso. Ela havia orquestrado aquilo. Era o seu tiro fatal. Mas ela havia calculado mal. Não estava mais lidando com a filha esquecida. Estava lidando com o general que ela havia pressionado demais. Na guerra, há um princípio pelo qual sempre vivi: o melhor momento para contra-atacar é no momento caótico após o inimigo disparar sua arma mais poderosa, exatamente quando ele pensa que venceu. Uma calma fria tomou conta de mim. A disciplina que eu havia cultivado ao longo de 20 anos no campo de batalha assumiu o controle. Toda a dor, toda a humilhação,
toda a raiva, tudo se fundiu em um único ponto de clareza absoluta. Virei as costas para eles, para os sussurros e os olhares, e me afastei das luzes da festa, desaparecendo na escuridão fria do estacionamento. Peguei meu telefone seguro e liguei para Ana. Eles lançaram um ataque midiático, eu disse, com a voz desprovida de emoção. Um artigo. Me chamaram de desgraça. Ana ficou em silêncio por um instante. Então, disse, ótimo. Eles mostraram a mão. Deram o último tiro. Acham que silêncio é fraqueza. Mas eles estão errados, eu disse, as palavras saindo duras como diamantes. É disciplina. E hoje à noite, minha disciplina acabou. Encerrei a ligação e voltei para o meu quarto de hotel. Não tive pressa. Cada movimento era deliberado. Sentei-me à pequena escrivaninha, abri meu laptop criptografado e acessei um servidor protegido por firewall. Lá estava, todo o relatório pós-ação não confidencial da operação Presa do Deserto, fotos, cronogramas, elogios, a verdade. Então fiz minha última ligação para o número no cartão de visita que Marcos me dera. Ele atendeu ao primeiro toque. Não disse alô. Apenas pronunciei a frase código de 2 palavras que havíamos usado na Síria quando estávamos prestes a iniciar um ataque em larga escala, tempestade de areia. Não houve hesitação da parte dele. Sua voz retornou nítida e clara, a voz de um soldado recebendo ordens. Entendido, general, disse ele. Tempestade de areia está pronta. A guerra havia começado. O dia do casamento de Julia amanheceu brilhante e claro, o tipo de dia perfeito de fim de primavera do qual Newport se orgulhava. A cerimônia foi em uma antiga igreja de pedra com vista para o Atlântico, um evento pitoresco e histórico. Sentei-me em um banco de trás, uma observadora silenciosa em um vestido simples. Eu estava guardando meu uniforme para o evento principal, a recepção. Ela foi realizada no grande salão de baile dos Breakers, a mais opulenta de todas as mansões de Newport. Era um palácio construído sobre fortunas industriais, um monumento à era dourada, com seus tetos pingando folhas de ouro e lustres de cristal naquela noite, seria o palco para a queda da casa de Beaumont. Cheguei atrasada, propositalmente. A festa estava a todo vapor, um mar de smokings e vestidos de grife. E então fiz minha entrada. Não entrei como Edith Miller, a filha esquecida. Entrei como Major-General Edith Miller, das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos. Meu uniforme de gala era de um azul profundo e autoritário, perfeitamente passado. No meu peito, minhas medalhas não eram meras decorações. Eram um testemunho silencioso e condenatório, a cruz de serviços distintos, a estrela de prata, o coração púrpura. Elas brilhavam sob a luz suave dos lustres, atraindo todos os olhares. Uma onda de silêncio percorreu o salão. O quarteto de cordas vacilou, um violino estridente rompendo o silêncio repentino. Toda a conversa cessou. Centenas de rostos se voltaram para mim, uma mistura de confusão, choque e admiração. Vi Genevieve e Julian perto da mesa principal. O rosto da minha mãe ficou branco como mármore, sua taça de champanhe congelada a meio caminho dos lábios. Julian o encarou, o queixo caído, como se estivesse vendo um fantasma. Caminhei calmamente, meus sapatos baixos de cano curto, em um ritmo constante e resoluto, estalando no chão de mármore, um som mais poderoso do que qualquer grito. Ignorei os suspiros e sussurros, meu olhar fixo à frente. Eu era um general em campo. O momento decisivo chegou durante o discurso do padrinho. Marcus Thorne, elegante e sereno em seu smoking, pegou o microfone. Fez alguns comentários enlatados e charmosos sobre Julia e, em seguida, quebrou o roteiro. Deu as costas aos noivos e encarou o salão. Seus olhos me encontraram, sentado à mesa esquecida no fundo. Ele endireitou os ombros e, em uma sala repleta da elite de Newport, executou uma saudação militar perfeita e precisa. Major-General Miller, senhora, disse ele, com a voz carregada de um respeito profundo e inabalável que ecoou pelo salão silencioso. A sala prendeu a respiração. Antes que Genevieve pudesse reagir,
antes que pudesse gritar, Marcos continuou, com a voz clara e forte. Esta mulher não é apenas a irmã do noivo, declarou ele, suas palavras como um tiro de canhão na atmosfera frágil e educada. Esta mulher salvou a minha vida e a vida de toda a minha equipe no deserto da Síria, quando todos nós deveríamos morrer. Uma única frase, e os alicerces do mundo deles ruíram. Imediatamente, como se tivesse sido combinado, a enorme tela do projetor atrás da banda, que exibia um slideshow de Júlia e sua noiva, ganhou vida. Obra de Ana, A Tempestade de Areia. A primeira imagem era uma foto de satélite de um tiroteio no deserto. Depois, uma foto minha, com o rosto coberto de sujeira e suor, apontando para um mapa aberto no capô de um VI. Documentos oficiais e desclassificados do Pentágono apareceram na tela, detalhando a operação presa do deserto. Então veio o vídeo. O general Sterling Vance, em seu uniforme de gala, o rosto severo e autoritário, olhou diretamente para a câmera. É uma honra para mim, sua voz ecoou pelos alto-falantes, confirmar o serviço exemplar e o heroísmo da Major-General Edith Miller, uma das mentes estratégicas mais brilhantes e uma das guerreiras mais corajosas desta nação. O caos se instalou. Genevieve gritou, um som áspero e feio que rasgou sua fachada perfeita de socialite. É falso. É tudo falso. Segurança. Julian, horrorizado, cambaleou em sua direção, agarrando-a pelo braço. Mãe, o que é isso? Você me disse que ela era uma oficial de logística. Você me disse que ela falhou. Sua noiva o encarou, seu sorriso de conto de fada se dissolvendo em uma máscara de confusão e horror. Seu império de mentiras estava desmoronando em tempo real sob os holofotes de sua própria festa extravagante. Em meio ao pandemônio, caminhei até o palco. Peguei o microfone da mão de Marcos. A sala ficou em silêncio novamente, todos os olhos em mim. Olhei para o mar de rostos chocados e, em seguida, deixei meu olhar cair sobre minha mãe e meu irmão, que agora estavam amontoados, expostos e derrotados. Minha voz era baixa, mas ecoava por todos os cantos da magnífica sala dourada. Proteger o nome da família, eu disse, cada palavra precisa e clara, não deveria significar enterrar a verdade. Uma pessoa começou a bater palmas, depois outra, e mais outra. Começou como um tamborilar hesitante, depois se transformou num rugido, uma ovação estrondosa e constante que sacudiu os lustres de cristal. Era uma validação que eu nunca havia buscado, mas era um veredito sobre as mentiras que haviam definido minha vida. A dinastia Bowman, construída sobre percepção e engano, havia caído. Os aplausos foram um rugido ensurdecedor, uma onda de reconhecimento que eu nunca havia conhecido. Mas, enquanto eu estava ali, olhando para os destroços da minha família, o rosto da minha mãe, um ricto de ódio, o do meu irmão, uma máscara de desespero patético, não senti a forte emoção da vitória que esperava. Senti um vazio vasto e profundo. A guerra havia acabado. A verdade havia vencido. Mas o que vem depois? O rescaldo do casamento não foi uma celebração, mas uma demolição controlada. Minha história, amplificada pela mídia nacional, virou sensação. A história do general esquecido e da família da alta sociedade construída sobre mentiras era irresistível. O Império Bowman, um edifício de percepção e influência, virou pó. Genevieve se tornou uma pária social da noite para o dia, destituída de seus cargos no conselho de todas as grandes instituições de caridade por deturpação e fraude deliberadas. Seu nome, antes um símbolo do prestígio de Newport, agora era sinônimo de desgraça. Uma semana depois, Julian me encontrou. Ele havia cancelado a lua de mel. Não foi à grande propriedade, mas ao pequeno escritório temporário que eu havia alugado no centro de Newport. Parecia menor, diminuído, o brilho de menino de ouro completamente apagado. Não ofereceu desculpas nem pediu perdão. Apenas colocou uma pasta grossa sobre a minha mesa. Isso é tudo, disse ele, com a voz embargada. Toda a documentação do fundo do papai, as contas, as propriedades que Genevieve vendeu, tudo. Eu estava errado, Edith. Fui um covarde. Olhei para o meu meio-irmão, um homem que um dia tentei amar, e não senti nada.
Nem raiva, nem pena, apenas um vazio profundo e silencioso. A raiva havia se extinguido, deixando para trás apenas as cinzas frias do que poderia ter sido. Não lhe ofereci perdão. Não era meu para dar. Perdão era algo que eu precisava para mim, uma libertação do peso da toxicidade da família dele. Use-o para fazer a coisa certa, Julian, eu disse, com a voz serena. Pela primeira vez na vida. Ele assentiu, virou-se e saiu, deixando para trás o fichário, a prova dos crimes da família e da sua própria covardia. Meses se passaram. Com minha herança finalmente restaurada, fundei uma empresa de consultoria estratégica. Foi um trabalho bem-sucedido e desafiador. Mas a verdadeira medida da minha vitória não veio de um negócio ou de uma manchete de jornal. Veio na forma de um e-mail discreto em uma tarde de terça-feira. Era um relatório trimestral de um pequeno fundo anônimo que eu havia criado anos atrás para apoiar veteranos em transição para a vida civil. Normalmente, eu apenas dava uma olhada rápida, mas desta vez, uma história me chamou a atenção. O relatório detalhava o caso de uma jovem capitã da Marinha que havia retornado de uma missão brutal no Iraque, apenas para enfrentar a demissão e o desprezo da própria família, que não conseguia entender suas cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis. Meu fundo havia lhe concedido uma bolsa para abrir seu próprio pequeno negócio, uma empresa de segurança que empregava outras veteranas. O relatório incluía uma citação dela: pela primeira vez, sinto que alguém viu meu serviço, não apenas minha luta. Esta bolsa não era apenas dinheiro. Era uma declaração de que eu era importante. Recostei-me na cadeira, as palavras se misturando a uma repentina névoa de lágrimas. Este era o meu legado. Não há as medalhas brilhando em uma vitrine. Não há as 2 estrelas no meu ombro. Era isto, esta vida única e transformada. Estes eram os juros pagos sobre a herança roubada do meu pai. Este era o verdadeiro significado do nome Miller.